RCP Notícias. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa tarde, já são 13 horas. Seja bem-vindo ao Jornal desta hora da Rádio de Cabo Verde. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. Sindicato dos pilotos da TACV suspende greve dos trabalhadores da TICV Bestfly sem comunicação formal do encerramento das operações da companhia. No Parlamento, o Primeiro-Ministro respondeu à observação do chefe de Estado de que a situação no setor dos transportes é caótica. CDO pretende produzir cerca de 500 mil de toneladas de hidrogênio verde, tornar-se um fornecedor de energia limpa e competitiva a nível global. Médicos cabo-verdianos que trabalham nos Estados Unidos da América trocam experiência com médicos cabo-verdianos residentes no país em tratamento de politraumatismo e emergência. Bastonário defende a modalidade. O Presidente da Comissão Europeia defende que a Rússia representa uma ameaça existencial para a Europa e pede mais apoios para a Ucrânia. E o Senado norte-americano aprova verbas de 95 mil milhões de dólares para ajudar a Ucrânia, Israel e também Taiwan. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa tarde. No Parlamento, o Primeiro-Ministro José Ulisses Correia Silva disse que se nos transportes marítimos aéreos impera o caos, este caos já vem de trás. É a resposta do Primeiro-Ministro ao Presidente da República, José Maria Neves, que anteontem classificou a situação do setor como sendo caótica. Sem nunca referir o chefe de Estado, José Ulisses Correia Silva considera que o caos nos transportes tem os seus responsáveis, numa clara alusão à época em que José Maria Neves era Primeiro-Ministro. Mas é preciso dizer que o caos nos transportes aéreos e marítimos existia sim. Existia até 2016, com aviões arrestados, com TACV em falência, com TACV sem os GTRs, com navios a naufragarem de uma forma permanente, com operadores com navios obsoletos e sem capacidade operacional, com problemas de ligação interilhas. O caos tem o seu momento de localização muito claro e tem os seus responsáveis. Os mesmos que criaram caos hoje falam de caos nos transportes. Além de se mostrar convicto de que o governo vai vencer a batalha dos transportes, José Ulisses Correia Silva não deixa sem resposta aqueles que, na sua ótica, têm, perante situações de dificuldades, lançado explosivos, criando um ambiente ainda mais difícil para os cabo-verdianos. O otimismo do Primeiro-Ministro de que o líder da UCITS não partilha, João Santos Luís revê-se nos reparos do Presidente da República, reiterando que no setor dos transportes nada corre bem. O setor de transporte encontra-se desordenada, confusa e imprevisível, com irregularidades de bradar aos céus e com preços proibitivos, tanto nos transportes aéreos como nos transportes marítimos. A mesma interpretação faz o Presidente do PICV, Rui Acevedo, para quem o governo do MPD tem sido um promotor de caos que paira sobre os transportes marítimos e aéreos. É claro que, Sr. Primeiro-Ministro, não devia ter mais humildade para assumir responsabilidade para que passa para outro para nessa matéria de transporte que o governo se constitui verdadeiros arquitetos de caos. Tudo empresa que vem falha. Tudo respostas que nos traz e falha. Tudo solução que nos traz e falha. E nós ainda não está estribado na solução de antigo. Não. Nós não tinha assumido um compromisso claro, mas não tinha respostas para o problema de transporte na Cabo Verde. E há 8 anos. E qualquer resposta que nós trazendo, a emenda é pior que soneto. Só a bancada do MPD veio em socorro do governo na defesa do estado atual dos transportes marítimos e aéreos em Cabo Verde, por o deputado Luís Carlos Silva. É o PICV que anda à procura do caos, diabolizando todas as empresas privadas ligadas aos setores dos transportes. E para o PICV alcança caos, nunca sabe qual que é instrumentos que se pode utilizar. O PICV fala no ambiente tóxico. O PICV é o principal promotor do ambiente tóxico em Cabo Verde. PICV ataca tudo e todos. Ataca o setor privado nacional, ataca o setor privado internacional, ataca países parceiros de Cabo Verde
Nós tudo também no hoje a forma como o presidente do PICV dirige para um país parceiro de Cabo Verde, modo Reino Unido, que se trata uma parceria com um país africano e a forma como eles avaliam a medida de política de seus entendimentos e como eles classificam tudo isso. Discussões acesas sobre os transportes marítimos e aéreos travadas hoje no Parlamento à margem do debate sobre descentralização e desenvolvimento local em relação a este assunto um pouco mais à frente neste jornal. E a greve dos pilotos da TACV, que deveria começar amanhã, está cancelada. O cancelamento surge da sequência do encontro de cerca de 5 horas entre o Sindicato dos Pilotos e o Ministro do Turismo e Transportes. Parco em palavras, o presidente do Sindicato dos Pilotos, Edmilson Aguiar, confirma a retirada do pré-aviso de greve. Não consegui chegar a um entendimento sobre as reivindicações da classe, não estabelece um período para não fechar todos os acordos e é um acordo que para a estabilidade da classe e também para a estabilidade da própria empresa. Não anuncia a suspensão da greve dos pilotos para bem da empresa e também para bem do nosso passageiro, que sempre não teve isso como nossa preocupação. O Ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, assumiu que todas as questões que constam do caderno reivindicativo vão ser analisadas num período de tempo que as duas partes preferem manter em segredo. Nós conseguimos chegar a um entendimento que é possível nós iniciarmos um período de análise sobre todos esses assuntos e que a greve talvez não seja a melhor forma de resolver. Precisamos de tempo para analisar todas as questões que foram colocadas. E creio que houve aqui um entendimento entre gente responsável, há uma abertura clara da parte da classe e da parte do governo para nós resolvermos esses problemas e creio que nós teremos capacidade de resolver em diálogo. Nem o Ministro nem os pilotos deixam escapar de quanto tempo precisam para concluir as negociações, que podem passar pela assinatura de um acordo coletivo de trabalho. A meio da manhã de hoje, a TACV emitiu um comunicado informando que, na sequência da desconvocação da greve, os voos internacionais vão continuar a operar de forma normal nos próximos dias de e para Lisboa, Paris e também Bérgamo, na Itália. E os trabalhadores da TICV Best Fly ainda não foram informados formalmente pela empresa da sua decisão de deixar de operar no país. Os trabalhadores estiveram reunidos durante cerca de 2 horas, até o início da noite de ontem, com os sindicatos Citur e também SACAR, sindicatos que representam as diferentes categorias profissionais da empresa. Por aconselhamento dos sindicatos, deverão aguardar pelo posicionamento do acionista Estado, que tem 30% na empresa, conforme apurou a Miriam Lopes dos Santos. Preocupados com o futuro, face à anunciada saída da Best Fly Worldwide, acionista maioritária da TICV de Cabo Verde, os trabalhadores reuniram-se com os sindicatos. Amílcar Neves, secretário permanente do Citur, explica que a reunião foi motivada pela preocupação reinante. Sobre o encerramento da empresa. Mas nós não temos neste momento nada em termos, quando diz não temos nada, porque não há uma deliberação da empresa a formalizar isso. Não tivemos um posicionamento do governo também na qualidade de acionista também sobre isso. Então nós o que foi dito aqui precisamente é no sentido de aguardar esse pronunciamento e de aguardar também uma deliberação da empresa que vai a confirmar ou não essa decisão. Os trabalhadores também não tiveram conhecimento de qualquer deliberação nesse sentido. Esperar pela posição do Estado, que é também acionista da Transporte Interilhas de Cabo Verde, TICV, foi igualmente o aconselhamento do SACAR, que representa o pessoal navegante de cabine. Joaquina Almeida, secretária-geral da UNTCCS, falou em representação do SACAR. Por aconselhamento dos sindicatos para manterem serenos, porque temos que ouvir do outro acionista, que é o Estado. O Estado ainda não se pronunciou, apesar da Best Fly ter dito algumas coisas. Algumas o sindicato não concorda, particularmente a ONTCCS, porque a Best Fly tem vindo a pisar na bola há muito tempo. Recebemos no domingo um telefonema do advogado da Best Fly de Lisboa a avisar-nos que os trabalhadores iriam receber um e-mail avisando-os de que a operação seria suspensa temporária. O Código Laboral prevê isso. Por isso não há crise. Agora, os trabalhadores com responsabilidades querem saber qual é o futuro. Nós pedimos ao governo encarecidamente que abranja todos esses trabalhadores que são trabalhadores
especialistas na aviação para a nova empresa, porque está na forja, já foi dito, que o Governo vai criar uma nova companhia de aviação interna que liga as ilhas. Secretária-Geral da UNTCCS, à margem do encontro que reuniu trabalhadores da TICV, Best Fly Cabo Verde, ao SACAR e Citur, a apelar que os trabalhadores sejam absorvidos na nova empresa que o Executivo havia dito que vai criar para o transporte aéreo doméstico. Apesar do anúncio da saída da Best Fly, o ministro Carlos Santos disse que as ligações aéreas domésticas estão estáveis com a intervenção da TACV. Terminado este primeiro mês, nós verificamos que estamos com um saldo de cerca de 78 voos por semana. Isto significa que começamos a estabilizar a situação a nível dos transportes domésticos. E quando eu digo 78 voos, é um valor superior aquilo que se registou no igual período homólogo do ano passado. Isto significa que, atempadamente, o Governo tomou a boa decisão perante aquilo que nós tínhamos dito, ou seja, que começou a haver muitos solavancos a nível dos transportes aéreos. O ministro Carlos Santos escusa-se de momento a comentar a situação concreta da Best Fly, que tem agora todas as licenças retiradas pela Agência de Aviação Civil por incumprimentos. Obviamente que os direitos dos passageiros, os direitos das agências de viagens terão que ser verificados. E dos trabalhadores também. Estamos num Estado de Direito, o Governo, mais do que ninguém, estará interessado em assegurar que esses direitos sejam verificados. Vamos continuar a acompanhar essa situação. Continuamos com as decisões que já tínhamos anunciado, que era da constituição de uma empresa para se dedicar só aos transportes aéreos interilhas, e transitoriamente a TACV está a fazer esse trabalho. Isso é que nos deixa mais tranquilo. O ministro do Turismo e Transportes rejeitou qualquer responsabilidade direta do Estado em relação às decisões da TICV Best Fly. O comunicado da AC, Agência da Aeronáutica Civil, emitido ontem, determina que cabe à Best Fly salvaguardar os direitos de todos os passageiros. E a Associação de Defesa do Consumidor, ADECO, encara com preocupação a situação dos transportes aéreos do país após o anúncio oficial da Best Fly, que em comunicado anuncia a suspensão definitiva das operações em Cabo Verde. Reagindo a este assunto, a ADECO apela que seja encontrada uma solução estrutural para o setor, conforme a Patrícia Martins. A situação dos transportes aéreos em Cabo Verde é preocupante e alarmante e exige soluções estruturais, diz Nelson Faria, membro da direção da ADECO. Nós encaramos esta situação com imensa preocupação, porque nós somos um arquipélago que necessita dos transportes, quer aéreos, quer marítimos, funcionais, para que todos os consumidores possam ter acesso aos bens e serviços que necessitam, não somente a necessidade de ir e vir, mas outros associados, quer de bens consumíveis, quer também de outros serviços que necessitam dos diferentes pontos do país. Portanto, é preocupante, é alarmante e creio que já chegamos a um ponto de ruptura onde necessariamente quem decide e quem intervém neste setor tem de se posicionar de modo a que tenhamos soluções estruturais e não continuemos na míngua ou em situações periclitantes que temos assistido. Não só agora com a Best Fly, mas anteriormente com outro operador, e temos andado de salto em salto entre operadores que não têm resolvido, de facto, em bom rigor, o problema dos transportes em Cabo Verde. Na procura de soluções efetivas e que satisfaçam os cidadãos, a Associação de Defesa do Consumidor vai interceder junto das entidades com autoridade nesta matéria, nomeadamente o Governo e a AAC, diz Nelson Faria, que esclarece quanto aos direitos dos consumidores que eventualmente já tenham adquirido bilhetes. Tem de ser exercidos necessariamente pelos bilhetes adquiridos, onde o serviço não foi efetivado. Será a Best Fly, quem contratou a Best Fly, o outro acionista da Best Fly ou da TICV Cabo Verde, alguém terá de ser responsabilizado ou terá de responsabilizar pelo menos pela devolução dos montantes que os consumidores utilizaram na aquisição desses bilhetes. Nós ainda não temos uma reclamação formal que nos leve a interceder em favor de um consumidor. Entretanto, temos tido reclamações por formas informais, mas a nossa sugestão com os consumidores tem sido exatamente essa de interpelá-los a
agirem sobre os seus direitos nas instituições onde adquiriram os bilhetes e indicando a AC, enquanto agência reguladora, com autoridade para atuação, de modo a que possam efetivamente serem ressarcidos os valores que adquiriram os bilhetes. A ADECO deixa um apelo aos consumidores, mas também ao Governo e às entidades do setor. Aos consumidores que não se inibam na reclamação formal dos direitos que têm, que façam tudo o que tiver ao seu alcance para serem ressarcidos e, sobretudo, que nós, todos, cidadãos e consumidores deste país, tenhamos um transporte aéreo funcional. Um segundo apelo ao Governo e às instituições ligadas ao setor aéreo que possibilitem, de facto, uma solução estrutural no setor dos transportes, tendo em conta que foi um compromisso assumido por esse Governo desde 2016. O facto é que até agora não vimos esta solução efetivada. Confirma-se agora uma situação caótica e de ruptura que nós, efetivamente, queremos ver resolvida. A ADECO reage com preocupação e apela a uma solução estrutural para a situação dos transportes aéreos no país. 13 horas mais 16 minutos, fechamos este bloco sobre os transportes. Vamos ao Parlamento, onde o MPD assinalou que a descentralização e o desenvolvimento local tiveram uma viragem a partir de 2016, ano a partir do qual as câmaras municipais passaram a ter um tratamento igualitário numa lógica de parceria. Ideia refutada pelos deputados da UCIT e também do PICV, que acusam o governo de José Ulisses Correia e Silva de discriminar os municípios da cor política diferente e de não estar interessado em transferir poderes para as regiões, conforme o José António dos Reis, que está ainda no Parlamento. O José António, estou a ver que os trabalhos prosseguem, mas de essencial, o que é que aconteceu no debate com o Primeiro-Ministro? Boa tarde. Boa tarde, Anatoly. Dizer que o chefe do governo começou por assinalar o contributo do poder local para o desenvolvimento do país. Ulisses Correia e Silva indica que a partir de 2016 o desenvolvimento local ganhou um novo impulso diante da parceria com as câmaras municipais no financiamento de investimentos na requalificação urbana e ambiental, infraestruturas para a dinamização do turismo e acesso a bens básicos. O Primeiro-Ministro disse que de 2017 a 2021, através do Fundo do Ambiente, em parceria com as câmaras municipais, foram investidos 1,7 milhões de contos em todos os municípios e para 2021-2024 estão em execução e previstos investimentos na ordem de 1,9 milhões de contos. De 2017 a 2021, investimos através do Fundo do Turismo e em parceria com as câmaras municipais 3,1 milhões de contos em todos os concelhos do país. Para 2021-2024 estão em execução e previstos 2,2 milhões de contos. De 2017 a 2021 investimos através do PRA, através de contratos de programas com as câmaras municipais em todos os concelhos do país, 1,2 milhões de contos. E o Primeiro-Ministro ainda apontou a parceria com as câmaras municipais na reabilitação de casas, contratos de programas para inclusão e proteção social, para construção e reabilitação de infraestruturas desportivas, apoio da pesca e investimentos públicos direto, executados com impacto na qualidade de vida e no combate à pobreza, conforme Ulisses Correia e Silva. O grupo parlamentar do PICV acusa o governo de discriminar as câmaras municipais da cor política diferente do MPD, ideia refutada pelos deputados do Movimento para a Democracia e também pelo próprio Primeiro-Ministro. A questão da regionalização também esteve em debate com o MPD, a acusar o PICV de ter chumbado a proposta de lei sobre a regionalização em conivência com a UCID. Ideia, portanto, negada pelas duas forças políticas. O deputado da UCID, João Santos Luís, chegou a acusar o governo de ter enganado os cabo-verdianos em relação à regionalização e de não estar interessado em descentralizar o poder. Vai a São Vicente só para fazer campanha, como irá ainda hoje para inaugurar uma infraestrutura que o FH, que o Presidente do Conselho de Administração do FH devia ir lá, mas o senhor é que vai para fazer a sua campanha. Senhor Primeiro-Ministro, veja, o senhor enganou os cabo-verdianos e os são vicentinos. Esta palavra regionalização, o senhor sabe mais do que nós, que é uma melhor forma de descentralização de poder e desenvolvimento local. Mas esta palavra, o senhor corre desta expressão como aquele senhor corre da cruz. Muito obrigado.
Os deputados do Movimento para a Democracia contestaram essas intervenções. Luís Carlos Silva disse que a nova visão da descentralização centra-se na cooperação, colaboração e interajuda entre o governo e o poder local. Uma ambição de relacionar com os municípios na lógica de transparência, na lógica de igualdade de tratamento. Igualdade. Todas as câmaras sabem a dimensão dos valores, dos recursos que têm a receber e cada Câmara está consigo a buscar em função de sua capacidade. Não tem exemplos de execução de São Filipe, de Santa Cruz ou de Mosteiros, que é câmaras de PAICV que têm execuções muito relevantes, e não tem exemplos de execução de Câmara da Praia ou da Câmara de São Vicente. Nesse caso, que está refém de um bloqueio organizado para a parceria o CIR-PAICV. E os deputados do PAICV reafirmaram que o governo tem feito um discurso de tratamento, o governo e o MPD têm feito um discurso de tratamento igualitário, mas que na prática o executivo tem discriminado e sufocado as câmaras municipais. Julião Varela aponta ainda que o governo tem estado a fazer concorrência com as câmaras municipais e com as organizações não governamentais na construção e reabilitação de casas e casas de banhos, competência das câmaras municipais. Apesar dessa concorrência, segundo Julião Varela, tem aumentado a dívida pública para fazer pequenas obras. Que os números que estão na boletim oficial é completamente diferente daquele que efetivamente é pagado. Portanto, senhor Primeiro-Ministro, eu estou ali desafiado a apresentar, eu aproveito o tempo que eu tenho negócio ali, eu apresentar agora, tintim por tintim, montante que vai de fundo do ambiente para cada uma das câmaras municipais e montante que vai de fundo do turismo para cada uma das câmaras municipais, porque números é completamente diferente. Portanto, de facto, a intromissão do governo através de comissários políticos que têm no fundo do ambiente e no fundo do turismo para que disponibiliza recursos, portanto, para câmaras municipais para executar projetos que está entregue, que está aprovado e muitos dos quais já com visto do Tribunal de Contas. E remata o PAICV que o poder local precisa de mais autonomia financeira e um desenvolvimento local também que combate a pobreza. O Primeiro-Ministro apontou também durante o debate que há uma estratégia nacional de descentralização, uma política nacional de coesão territorial, política nacional de habitação, entre outras reformas em curso, que espera também a colaboração dos partidos da oposição para melhorar ainda a questão da descentralização. Anatólio, a sessão, ou melhor, a sessão no período da manhã terminou há momentos. Esse debate no período da tarde será retomado a partir das 15 com a interpelação ao Governo sobre a política da educação. Obrigado, José António dos Reis. Certamente que o amigo ouvinte terá a oportunidade de, a partir das 15 horas, acompanhar tudo aquilo que vai acontecer no Parlamento. O Eugênio Teixeira vai lá estar. Já temos 13 horas mais 23 minutos, sensivelmente. Mudamos agora de assunto para falarmos da saúde. É que a Associação de Médicos Cabo-Verdianos nos Estados Unidos da América reuniu-se com profissionais de saúde de Cabo Verde, aqui da praia, para troca de experiências sobre os avanços científicos e modernas técnicas para tratamento de politraumatismo e emergência. O bastonário da Ordem dos Médicos, Daniel Solveiga, defende que esta é uma forma de fortalecer o Sistema Nacional de Saúde, conforme a Edné Barros. Emergências e traumatismos podem acontecer a qualquer momento e a rápida e precisa intervenção pode ser a diferença entre a vida e a morte, diz Rui Fernandes, cirurgião da Universidade de Flórida e membro da Associação de Médicos Cabo-Verdianos nos Estados Unidos. No encontro para troca de experiências sobre emergência e politraumatismo, o cirurgião Rui Fernandes diz que em caso de trauma, cada minuto conta e que é preciso que os profissionais estejam atualizados sobre os avanços modernos para garantir uma resposta assertiva e eficaz ao paciente. Por exemplo, na América da se tem um pancada, um acidente de carro, deve ser tratado entre 1 hora. Tem que ser no hospital para começar o tratamento. Como no serviço começa naquela hora que se chama hora de ouro, a probabilidade de viver é muito mais alta. Normalmente na América não tem um sistema bastante organizado para alguém que toma um trauma. Então aquele conhecimento de como que não pode fazer mais melhor para que esse paciente, independente da severidade de que é trauma, para poder sobreviver, não só sobreviver, mas também para retornar para a função normal. Okay?
Então, se estou aqui com esse conhecimento assim, pode assim, maneira que está a fazer tratamento na Cabo Verde e se não pode improve, fica uma cozinha mais melhor. E Cabo Verde busca captar o que de melhor já se faz a nível internacional em matéria de tratamento de doenças, através dos cabo-verdianos na diáspora, com base em protocolos para reforçar o Sistema Nacional de Saúde, frisou o bastonário da Ordem dos Médicos, Danielson Veiga. Vai ser amanhã a assinatura do protocolo entre portanto, a Sociedade da Diáspora Médica Cabo-Verdiana nos Estados Unidos e também o hospital. Em princípio está em construção agora um novo protocolo com a Ordem dos Médicos Cabo-Verdianos. Sabemos que nos Estados Unidos há cerca de, pelo menos já inscrito nessa sociedade, cerca de 200 e tal médicos. Estamos a criar condições para ver se nós inscrevemos todos esses médicos na nossa Ordem dos Médicos para eles também virem Cabo Verde e terem oportunidade de investimento e, portanto, nos ajudar a capitalizar, de certa forma, o nosso sistema. Por isso que eu penso em relação a esse protocolo vai ter avanços importantes portanto, o nosso sistema e também para capacitar melhor os nossos médicos cabo-verdianos também. Your Ladies Rosabal, em representação da Direção Nacional da Saúde, destacou a importância dessa atualização científica para profissionais da saúde na garantia de uma abordagem mais assertiva das emergências clínicas. E Cabo Verde poderá deixar de fazer a vigilância de doenças por indicadores para uma vigilância digital, utilizando o sistema de análise e gestão de resposta a surtos, denominado SORBAS, já em uso em países como Gana e também Nigéria. A Joana Lopes diz-nos do que se trata. O workshop regional de 4 dias que Cabo Verde está a acolher vai servir de advocacy a nível técnico para compartilhar com os países que ainda não implementaram o SORMAS, como Cabo Verde, explorar os resultados das avaliações dos países como Gana e Nigéria, que já implementaram a plataforma digital. Está na retaguarda a Organização Oeste-Africana da Saúde, que poderá apoiar países na implementação da referida plataforma digital. O SORMAS vai permitir um trabalho mais articulado, sobretudo se tratando das zoonoses, doenças transmitidas por animais, que são as que estão a criar mais emergências em saúde no mundo inteiro, explica a presidente do INSP, Maria da Luz Lima. É uma plataforma digital em que as pessoas podem ver alguma situação que requer uma ação imediata ou alguma anormalidade e comunicarem com os serviços de saúde através dessa plataforma digital e assim rapidamente conseguirmos ir lá e agir atempadamente antes de evitar consequências graves para a saúde das populações. E quando eles falam da saúde, não falam só da saúde humana, tem sempre esta visão da saúde, uma só saúde que inclui a saúde animal e a saúde ambiental. Então essa plataforma vai permitir também uma colaboração e uma integração dos dados e das informações relacionados com emergências também na área da saúde animal e com eventos também no nível da saúde ambiental. Com esta plataforma, as situações agudas serão conhecidas em tempo real e as respostas mais céleres, entende a presidente do INSP. Para Cabo Verde vai ser muito útil, obviamente, porque nós neste momento ainda temos uma vigilância que nós chamamos vigilância baseada em indicadores, ou seja, os serviços de saúde fazem as consultas, já fazem a recolha dos dados e enviam para a vigilância e depois de validar para a vigilância, o Instituto trabalha e faz essa divulgação dos dados. Com essa plataforma, as situações agudas também serão mais rapidamente conhecidas e então a resposta será mais célere. Obviamente que será importante e bom para Cabo Verde. Os técnicos de Cabo Verde participam no workshop de 4 dias para perceber as mais-valias do SORMAS, para depois apresentar ao mais alto nível as vantagens na preparação para enfrentar as pandemias. Daí que ainda não há data para implementação da ferramenta no país.
Já temos 13 horas mais 29 minutos. A CDAO pretende produzir até 2030 cerca de 500 milhões de toneladas de hidrogênio verde, aumentar significativamente as centrais solares para tornar-se um fornecedor de energia limpa e competitiva a nível global. Tendo elaborado a estratégia de hidrogênio verde e os planos regionais de ação até 2050, o ECRI, que é o Centro de Serviços Científicos da África Ocidental sobre Alterações Climáticas, o ECRI e o Centro de Serviços Científicos da África Ocidental sobre Alterações Climáticas estão a realizar aqui na praia um workshop de capacitação dos diretores de energia dos Estados-membros da CDAO. O objetivo é o de melhorar a compreensão dos Estados-membros sobre a produção e tecnologias, desafios e também oportunidades da indústria e articular ações para a implementação da estratégia regional para o setor. Um evento acompanhado pelo Cândido Amorim Fortes. Estima-se que, num cenário otimista, a sub-região possa produzir cerca de 35% do potencial mundial de hidrogênio verde a um custo inferior a $1,5 por quilo nos próximos anos. No ano passado, o Centro de Energias Renováveis e Eficiência Energética da CDAO, em colaboração com o Centro de Serviços Científicos da África Ocidental, o ASCAL, desenvolveu os instrumentos de política para o hidrogênio verde. Uma política que visa aproveitar o aumento global crescente por esta fonte de energia limpa e alcançar uma produção de cerca de 500 milhões de toneladas, realçou o representante do presidente da CDAO, que apontou os objetivos do workshop. É posicionar a CDAO como uma das mais competitivas regiões produtoras e fornecedoras de hidrogênio verde e derivados. Visa impactar um melhor conhecimento da produção e tecnologias, desafios e oportunidades da indústria, com vistas a assegurar que seja atingida a meta de produção de pelo menos 500 milhões de toneladas até 2030. ECOWAS target to reach a regional production at least 0.5 million tons of green hydrogen per year by 2030. Outra meta aponta para a estimativa de 10 milhões de toneladas de hidrogênio verde até 2050. Metas que enfatiza o diretor do Centro de Energias Renováveis e Eficiência Energética da CDAO, ECRI, Francis Semporé, dependem do reforço substancial da produção de energias renováveis na região. Estou confiante que a ação da ECRI e dos parceiros será bem sucedida. Se em 2010 a CDAO tinha uma capacidade de geração de 5 megawatts em termos de centrais solares, esta capacidade hoje é de 750 megawatts e em 2027 será de 1 gigawatt, tendo em vista as centrais em fase de construção. E em 2027, essa capacidade será portée a 1 gigawatt sur la base de centrales solaires en construção. O diretor da indústria, Carlos Monteiro, presente na sessão de abertura do workshop, realçou a oportunidade que representa para o processo de transição energética na sub-região. O hidrogênio verde emerge como uma solução crucial para enfrentar os desafios da mudança climática e impulsionar o desenvolvimento sustentável em toda a nossa comunidade. Nós temos que aproveitar as oportunidades, as potencialidades que os nossos países fornecem, designadamente grande potencial em termos de energias renováveis, a proximidade com os mercados europeu, americano, grandes e excelentes portos também. É uma oportunidade única para juntos explorarmos as possibilidades e benefícios dessa tecnologia. O workshop de capacitação dos diretores de energia dos Estados-membros da CDAO é o primeiro de um conjunto de ações que o ECRI e o ASCAL planearam para suprir as lacunas de conhecimento identificadas entre as partes interessadas no setor energético na sub-região. O hidrogênio verde é reconhecido mundialmente como uma fonte de energia com potencial para descarbonizar os setores industrial, de transportes, agrícola e de energia. Ultrapassamos já o Equador da hora 13, já são 13 horas mais 33 minutos. O Inspetor-Geral do Trabalho chama a atenção das entidades empregadores e trabalhadores, de uma forma geral, no sentido de se preocuparem com a questão da segurança no meio laboral, a fim de se evitar situações que possam pôr em perigo a vida dos trabalhadores. Anildo Fortes falava esta manhã, em Porto Novo, durante uma conferência sobre a saúde e segurança no trabalho, no âmbito da Semana Nacional de Prevenção e Segurança no Trabalho. A Teresa Pinto tem os detalhes. Sob o lema Segurança é o Trabalho, em parceria com a Saúde, a Conferência sobre a Saúde e Segurança no Trabalho visa promover a discussão de diversos temas relacionados com saúde e segurança no trabalho, a fim de prevenir doenças ocupacionais, acidentes de trabalho e proteger a integridade física dos trabalhadores, conforme explica o Inspetor-Geral do Trabalho, Anildo Fortes. O objetivo
Portanto, é que tenhamos um ambiente de trabalho saudável e seguro e que não haja acidentes de trabalho nem doenças profissionais. Quisemos trazer essa atividade aqui à ilha como uma forma de descentralizar, como disse, para que todos possam ter essas informações e se preocuparem com essas matérias. Cabo Verde tem registado algumas mortes derivado de acidentes de trabalho e, por isso, no entender de Anildo Fortes, é preciso apostar mais na segurança no meio laboral. Sim, temos registrado alguns acidentes de trabalho, principalmente no setor da construção civil, que todos os anos registra um número considerável de acidentes e, em muitos casos, infelizmente, são acidentes mortais. Há dados, números? Sim, temos dados que divulgaremos na sexta-feira, na próxima atividade. Um dos painéis debatidos nessa conferência é exatamente sobre segurança na construção civil e fiscalização de obra. O engenheiro José Delgado, que esteve a liderar o painel, põe a tónica na questão da necessidade de haver maior segurança no meio laboral, sobretudo na construção civil. Há sinistralidade, sim, há acidentes mortais. É preciso fazer um caminho novo, sensibilizar, dizer quais são as boas práticas, o que fazer para evitar essas mortes, esses acidentes graves e no sentido de criar menos problemas sociais. Porque nós temos que criar a riqueza, temos que criar a qualidade e criando a riqueza temos mais justiça social. E todo este trabalho centra-se nesses objetivos, tendo em vista de facto que ir trabalhar não pode ser um frete. Ir trabalhar tem que ser uma coisa boa, tem que ter a remuneração justa e correta, mas também tem que haver conforto nos locais de trabalho, nas frentes de trabalho. A conferência sobre saúde e segurança no trabalho foi realizada em Porto Novo pela Inspeção-Geral do Trabalho e as Infraestruturas de Cabo Verde, numa parceria entre a Ordem dos Engenheiros de Cabo Verde e de Portugal, no âmbito da 11ª Semana Nacional de Prevenção e Segurança no Trabalho. E o Governo propõe a definição da cadeia de valor e métricas para uma exploração sustentável da captura da cavala, tendo em conta a importância económica e social da pescaria da cavala preta e dos pequenos tunídeos para o país, com a ajuda de parceiros como o FAO e também o Ministério dos Oceanos e Pescas da República da Coreia, através do projeto Cadeias de Valor de Peixes Sustentáveis para Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento. O país vem trabalhando num plano a este nível, conforme constatou o José Pedro Santos. Reunidos em ateliê, hoje no Mindelo, os diferentes stakeholders do setor das pescas fazem a avaliação das informações que darão corpo ao plano de gestão da pescaria da cavala preta e dos atões, refere a representante da FAO em Cabo Verde, Cátia Neves. Este ateliê tem por objetivo validar a informação de base que foi recolhida junto a todos os parceiros e os atores do setor, a informação de base com vista à formulação de planos de gestão dessas duas pescarias, apoiadas numa abordagem ecossistémica. Portanto, hoje estamos aqui com todos os parceiros, todos os atores do setor privado, público e também a ONGs, para poder validar essa informação com base em, portanto, informação socioeconómica, informação ecológica e também aspectos relacionados com a governança. Perspectivando respostas muito concretas para a formulação do plano de gestão dessas duas pescarias, tendo em linha de conta o plano de gestão dos recursos da pesca, Cátia Neves fala da metodologia do trabalho a ser desenvolvido. Um grupo com foco nos critérios e nas metas socioeconómicas. Também temos um grupo que vai analisar os elementos ecológicos dessas duas pescarias em particular. E também temos um grupo relacionado com a governança, com foco na governança. Portanto, vamos estar a trabalhar esses grupos, a validar as informações que foram recolhidas e o objetivo a seguir será de apoiar a elaboração dos planos de gestão destas duas pescarias, como referi, a cavala preta e o atum, os pequenos tunídeos, numa base também, portanto, apoiando-se no plano de gestão das pescas que existe e que tem um horizonte a 2024. O compromisso de base do ateliê será de estabelecer os instrumentos necessários para que haja uma política de valor na pesca da cavala preta e dos pequenos tunídeos. Foram analisados os estrangulamentos que existem, depois haverá uma segunda fase, um scoring, em termos de prioridades, para depois fazermos propostas concretas para poder integrar um plano de gestão. Portanto, espera sim, o objetivo é exatamente esse, que venha a melhorar com toda a informação e com os parceiros que operam no setor as pescarias e a criar mais valor
tanto para a cavala preta como para o atum e toda a cadeia, desde quem captura até ao consumidor final. Com um pacote de financiamento no montante de $700 mil já mobilizado, a FAO estabelece protocolos de parceria com a Escola do Mar e o Instituto do Mar, no quadro desse projeto que deverá ficar concluído em 2025. E 25 técnicos nacionais de instituições ligadas ao setor cultural e ONGs participam de hoje até a próxima sexta-feira aqui na praia num ateliê de capacitação promovida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura em parceria com o Instituto do Património Cultural. O objetivo é o de facilitar à equipa nacional a compreensão da Convenção de 2005 da Unesco para a Diversidade de Expressões Culturais, visando a produção de um relatório nacional sobre as políticas e projetos implementados ao nível da cultura. Ana Nivales tem os detalhes. Ratificada por Cabo Verde em 2021, a Convenção de 2005 da Unesco para a Diversidade de Expressões Culturais prevê que de 4 em 4 anos os membros devem apresentar um relatório sobre as medidas implementadas. Cabo Verde tem até 30 de junho para submeter o referido documento, o primeiro a ser produzido. Daí o especialista da Unesco da Convenção sobre a Diversidade de Expressões Culturais e formador explica que conteúdos vão ser abordados no ateliê e que devem também constar no relatório. As políticas, as medidas de apoio para os setores culturais e criativos, as políticas para apoiar a mobilidade internacional dos artistas e dos fazedores da cultura, as iniciativas para favorecer o acesso à cultura de toda a população, ou as iniciativas para promover a igualdade de género na cultura. Sobre a coordenação do Instituto do Património Cultural, o relatório vai ser elaborado por uma equipa multidisciplinar. Jordi Balta fala da importância de envolver todos os atores sociais da área. Porque isso é representativo dos objetivos da Convenção sobre a Diversidade das Expressões Culturais, que entende que a diversidade cultural é uma responsabilidade partilhada, que somente as políticas públicas não são suficientes. É que é preciso também reconhecer o papel muito importante dos artistas, das associações de profissionais e de fazedores da cultura, das empresas privadas, etc. O especialista da Unesco da Convenção sobre a Diversidade de Expressões Culturais, Jordi Balta, avança que posteriormente um link vai ser disponibilizado, assim como eventos presenciais e online vão ser realizados pela Unesco através do IPC para recolher subsídios dos artistas, autores, ONGs e empresas do setor artístico-cultural e assim garantir maior participação. Já temos 13 horas mais 42 minutos no quadro do projeto de celebração dos 500 anos da Diocese de Santiago. A paróquia de Nossa Senhora de Fátima e a comunidade católica cabo-verdiana de Amiens organizam os primeiros encontros paroquiais internacionais em Cabo Verde. O objetivo do evento é o de promover atividades religiosas, culturais e também turísticas, com destaque para a visita à Cidade Velha. O cardeal Dom Lindo Gomes Furtado afirma que se trata de um evento importante na medida em que fortalece os laços de fraternidade e de amizade entre as duas comunidades, conforme o Domingos Sanches. Município de Santa Catarina é palco de primeiros encontros paroquiais internacionais em Cabo Verde. De acordo com o coordenador do projeto, este evento representa um momento de grande significado e explica. Vladimir Mendes Borges, coordenador do projeto de intercâmbio. Esta para ali somada na casas de família, que para nós é importante, para bem conhecer a realidade de família e para criar laços com essa família. E depois que as outras prioridades de bem conhecer Cabo Verde, bem conhecer nossa natureza, bem conhecer nosso patrimônio, nossa história, nossa comida. Nós, na total, é 100 pessoas. Quase 100, tem 64 pessoas que têm origem cabo-verdiana, é pessoa de francês, pessoa de Costa Marfim, de Camerun, e mais 30 que está parado ali, e também uns 30 crioulos de Amiens, de diáspora, imigrantes, que bem de feito na mesa de para participar. O cardeal Dom Lindo Furtado, confiante de que esta iniciativa fortalecerá os laços de amizade e de cooperação entre os dois países na ocasião, coloca a tônica da sua intervenção na promoção de valores cristãos. O fruto é bom, então aqui bem conche árvore, onde que fruto bem.
Então é bom sinal que nós imigrantes temos boa imagem de Cabo Verde, não só do país, mas também da igreja, que ele deixando orgulhoso. Eu fico muito feliz que eles visitam, por exemplo, com a árvore, cujos frutos se beneficiam com militância, empenho, responsabilidade de nós concidadãos. E então para mim fazer boa experiência, ele é boa mensagem reforçada, mas nós é uma só família, Cristo vem juntando para nos dar mão, para nos juntar amizade e para nos levar a vida junto para frente com Deus. O ministro das Comunidades, Jorge Santos, considera que este intercâmbio é importante e destaca a morabeza e a cordialidade como elementos que caracterizam o povo cabo-verdiano. Muitos hotéis li ainda na Santiago de 5 estrelas, mas não tem um povo com coração de 5 estrelas, que saber receber. Certeza é um projeto que o desafio que Sua Eminência, o Cardeal de Orlindo, fazer, é que essa experiência seja também transformada numa experiência universal, principalmente no momento que nós celebrar o decênio do jubileu dos 500 anos da fundação da Diocese de Santiago de Cabo Verde. O município de Santa Catarina recebe, até 30 do mês corrente, a comunidade católica cabo-verdiana de Amiens. A comitiva visita a Boa Entrada e está prevista uma missa em Cidade Velha com o cardeal Dom Alino Furtado, além de um leque de atividades previstas para serem promovidas. Duas notas de temas de além fronteiras. A Presidente da Comissão Europeia defendeu hoje que a Rússia representa uma ameaça existencial não só para a Ucrânia, mas também para a Europa, e alertou que uma vitória russa da Ucrânia mudaria o curso da história europeia. Ursula von der Leyen intervia numa cerimónia festiva do Parlamento Europeu na cidade francesa de Estrasburgo para assinalar o 20º aniversário do maior alargamento da história da União Europeia, concretizado em 2004 com a entrada em simultâneo no bloco de 10 novos Estados-membros. O que acontecer na Ucrânia, disse a Presidente da Comissão Europeia, irá moldar o futuro da União para sempre, acrescentando que não se pode subestimar o facto de a Rússia representar uma ameaça existencial não só para a Ucrânia, mas também para a Europa. Por isso, pediu mais recursos para Ucrânia. E o Senado norte-americano aprovou, após meses de bloqueio, um novo pacote de ajuda militar de 61 mil milhões de dólares que pode ser enviado para a Ucrânia ainda esta semana. A Câmara Alta do Congresso norte-americano aprovou por uma maioria de 79 votos contra 18 um pacote global de 95 mil milhões de dólares para ajudar a Ucrânia, Israel e também Taiwan. O presidente norte-americano Joe Biden disse que o seu país ia começar a enviar armas e equipamentos para a Ucrânia esta semana, de acordo com um comunicado divulgado após a aprovação no Senado de maioria democrata. Quem agradeceu é o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Já temos 13 horas mais 46 minutos e meio. Falemos agora do movimento das marés, bem como o que nos dizem as tabelas solunares em relação aos melhores momentos para a pesca. Por além de outras informações, por hoje, quarta-feira, 15 de abril, o sol despontou às 6 horas 14 minutos e 12 segundos e o pôr do sol deverá ocorrer às 18 horas 49 minutos e 55 segundos. A lua cheia começou o dia visível no céu e o ocaso lunar aconteceu às 6 horas 25 pelo sudoeste e a lua volta a sair pelo sudeste quando forem 19 horas mais 28 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 0 horas e 34 minutos e a segunda acontece logo baixo, aconteceu já às 12 horas e 51 minutos. A primeira pré-mar do dia foi às 6 horas e 49 e a seguinte será às 18 horas e 59 minutos. Os dados apontam que hoje pode ser um excelente dia para a pesca, sendo o melhor momento, este momento, portanto, das 11h56 até às 13h56, quase no fim. Amanhã, quinta-feira, a primeira baixa-mar será a 1 hora e 2 minutos e a seguinte às 13 horas e 23 minutos. E a primeira pré-mar será às 7 horas e 18 minutos e a seguinte 19 horas e 28 minutos. Em relação à pesca, amanhã poderá ser um bom dia. Os melhores momentos serão entre 0 horas e 16 minutos até as 2 e 16 ou então das 12 horas e 43 minutos até às 14 horas e 43 minutos. É o fim de dia neste jornal, apenas para informar o amigo ouvinte, caso esteja à espera de alguém que venda a Boa Vista a bordo da aeronave ao serviço da TACV, que o aparelho deverá aterrar aqui na praia quando forem 2 horas mais 10 minutos. Pela via marítima temos durante tudo a navegar neste momento muito perto do extremo oriental de Santa Luzia, pelo que é expectável que dentro de 3 horas esteja no Porto Grande, em São Vicente. De resto, não temos mais movimentos, ficamos por aqui, só nos resta recapitular os títulos dos principais assuntos abordados.
Sindicato dos Pilotos da TACV suspende a greve. Trabalhadores da TICV Bestfly sem comunicação formal do encerramento das operações da companhia. No Parlamento, Pereiro Brizo respondeu à observação do chefe de Estado de que a situação no setor dos transportes é caótica. A CDO pretende produzir cerca de 500 mil de toneladas de hidrogênio verde e tornar-se um fornecedor de energia limpa e competitiva a nível global. Médicos cabo-verdianos que trabalham nos Estados Unidos da América trocam experiência com médicos cabo-verdianos residentes no país em tratamento de politraumatismo e emergência. O bastonário defende a modalidade. O Presidente da Comissão Europeia defende que a Rússia representa uma ameaça existencial para a Europa e pede mais apoio para a Ucrânia. O Senado norte-americano aprova verbas de 95 mil milhões de dólares para ajudar a Ucrânia, Israel e também Taiwan. Fim de linha. Obrigado. Até amanhã. Boa tarde. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.